Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mãe, o podcast da Única. Eu sou a Fabiana, mãe e gestora da clínica. E esse espaço foi criado para a gente conversar sobre maternidade, desafios e caminhos que muitas vezes só quem vive que entende. Hoje vamos falar sobre um tema que mexe com muitas famílias. Como conciliar os desafios da maternidade atípica com o mercado de trabalho. Sabemos que muitas mães enfrentam rotinas exaustivas, além de lidar com preconceitos e principalmente falta de apoio. Para conversar sobre isso, vamos receber aqui a Marina Morelli, corretora de imóveis, empresária da Nicole e criadora de conteúdo. A Marina é casada há 16 anos e é mãe da Nick, influencer de 9 anos com síndrome de Down. Bom, depois das devidas apresentações, que vai ser um bate-papo descontraído, é esse o nosso objetivo, tá bom? Marina, conta um pouquinho para mim como que foi que depois que passou do susto do diagnóstico, de ter chegada dessa bebê, como que foi reiniciar no mercado de trabalho? Você sentiu esse impacto diferente? Nossa, estou voltando para o mercado e sou mãe de uma criança que exige de mim grande parte do meu tempo. Senti e não senti, Fabi, porque a empresa no qual eu trabalhava, quando a Nick nasceu, ela tinha... eu trabalhava apenas 6 horas por dia. Eu já trabalhava há 10 anos na empresa. Mas eu fui surpreendida com atitudes inesperadas dos colegas de trabalho. Boas, ruins. Porque a Nick, querendo ou não, ela ficou internada 22 dias, então a gente não postava nada, não mostrava nada, e a gente viu aquela curiosidade, aquelas pessoas querendo aparecer, estar ali para poder ver, né? Não respeitou aquele momento que vocês estavam passando. Eu vi mais como se fosse assim de pena, sabe? Então, vamos dizer que aquilo ali começou a me incomodar muito. E mesmo que eu tinha uma facilidade muito grande de carga horária para poder ficar com a Nick e distribuir, mas eu também tive no início alguns obstáculos. E aí, com isso, eu resolvi me reestruturar. Como o meu pai ele já trabalhava numa construtora, então foi quando ele falou assim: minha filha, sai da Localiza, que aqui você vai conseguir ter uma flexibilidade melhor de horário. Apesar que eu já tinha, mas foi bem isso daí. Eu precisei me reestruturar, até porque, querendo ou não, você estando numa empresa que você tem um horário a cumprir, qualquer coisa que aconteça com seu filho, não é tão simples assim. Para você conciliar os horários de terapias, qualquer imprevisto que aconteça. É uma agenda, né, gente, que a NASA tem que vir, né? É mais ou menos isso. Meninas, agora eu comecei a perceber que eu vivi uma maternidade típica antes da minha típica, que não foi o caso de vocês, né? A Luísa é filha única, né? E a Nick também. Ainda? Sim, ainda, né? Mas assim, ainda. Vamos jogar pro universo, né? Por enquanto ele não está prosperando a favor. Entendi. Eu me lembro muito bem que quando eu fui mãe pela primeira vez do Vini, eu senti um choque absurdo. Gente, era meio-dia, nem o dente eu tinha escovado ainda. Eu ficava andando pela casa e eu tinha uma rede de apoio absurda. Minha família viveu aquela maternidade. Porque o Vini foi o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho. Eu lembro que a minha irmã trabalhava numa cidade do interior. Ela tirou férias, 15 dias para ficar na minha casa. Então, assim, meu marido tinha feito sobremesas para as visitas. E o povo vivendo aquilo. E eu só pensava, gente, eu nunca mais vou trabalhar. Não é verdade que essas mulheres trabalham. Então, foi um impacto já. Toda a maternidade traz, né? É uma transformação na vida da mulher, no sono, nos hormônios. Só que com o Lucas foi muito mais pesado, porque parece que ao mesmo tempo
tudo tinha que ter um método, sabe? Você tinha que conciliar os horários, você tinha que fazer uma logística para poder conciliar tudo no seu dia. Que aquela criança típica, queira ou não, é natural para ela. Sim. Né? É como assim, eu lembro de uma fono falar uma vez, mas ela já amamentou. Eu falava, tá, mas como é que eu faço? Como é que eu ponho a cabeça dele? Então, assim, às vezes eu sinto, Marina e Roana, que eu pus um peso extra também na minha maternidade, sabe? E eu tinha uma total flexibilidade dos horários, porque eu tinha minha empresa na época. Não quis ter uma empresa, né? Você não tem aqui as suas obrigações, mas eu tinha isso. E eu imagino como deve ser pesado quando você trabalha num ambiente corporativo e você já tem um desafio de ter sido mãe, de ter as suas entregas questionadas e ainda vem uma maternidade que vai ser diferente. Né? Mas eu te confesso que eu não carreguei esse peso da Nick. Eu acho que a Nick, desde bebê, ela me mostrou o quanto ela era diferente. Então eu não carreguei esse peso. Ela me fez fazer com que tudo fosse mais leve, Fabi. Mas saber que eu tinha a possibilidade de vivenciar algo onde eu poderia me disponibilizar mais, porque é aquele negócio, se não somos nós, fazemos por nós ou por eles, quem que vai ser? Exatamente, né? exatamente. Então, o que eu busquei foi, na verdade, eu quero proporcionar o melhor para ela. Mas eu não carreguei, nunca, em momento algum, foi como peso. Tudo. O que eu tive realmente como peso foi esse momento na empresa, que teve a questão dos colegas quererem se aproximar, mas ao mesmo tempo eu vi que tinha uma maldade ali, mas eu também tive um acolhimento, e aí a minha escolha foi, como eu podia escolher, E você teve... Marina, você falou de toda uma reestruturação que teve no início, né, da empresa que você trabalhava, que você se sentiu acolhida em partes, que você viu uma oportunidade com a sua família, né, de ter flexibilidade. E eu quero saber que dia foi o ponto zero que você percebeu que olhar para a Nick e empoderar a Nick, mostrar a história da Nick seria realmente algo diferencial que você faria. Fabi, a Nick, ela sempre foi muito risonha, muito carismática, muito cara de sapeca, muito arteira. Ela é uma bebê Johnson, gente. Não sei se daqui a pouco a gente pode colocar uma fotinha aqui pra ver, porque ela é realmente ela uma bebê sempre Johnson. foi assim, a gente dá muita risada com a Nicole. Tem hora que é até difícil ela é um de brigar. mesmo. Tem hora que é até difícil de brigar com ela. A gente fala, eu falei, minha filha, mamãe não gosta de brigar com você, sabe por quê? Porque você é tão boazinha, minha filha. Mas enfim, foi antes dela ter os seus 2 anos, tá? E, de repente, ela com 1 ano e 10 meses, uma empresa de fora, do mundo Miss, que eu nunca imaginei na minha vida, entrou em contato comigo. Eu falei assim, é golpe, né? Aí eu fui atrás para poder saber como é que funcionava, enfim, e nisso ia acontecer um concurso de Miss aqui. E aí foi quando eu peguei e conversei com o responsável na época. Eu falei assim, e aí, como é que funciona? Vocês incluem? Vocês aceitam? Como é que é? E eu peguei e falei assim, bom, já que chamaram ela numa empresa de fora, por que não eu inserir aqui para eu poder saber como é que funciona? E foi aonde ele aceitou, incluímos, ela recebeu 2 títulos já na primeira participação, uma de beleza Down e a outra de Miss Baby Popularidade, porque literalmente foi título de voto. Ela era a única criança com síndrome de Down, e aí a partir daí eu falei assim... Não teve mais volta. Não teve mais volta. Aí a mãe teve que virar influencer, trabalhar Instagram, ir atrás de parcerias. A mãe porque se reinventou pela 3ª vez, vamos pensar assim. Se reinventar, porque querendo ou não, virei criadora de conteúdo, eu que tenho que gerenciar tudo ali, edição de vídeo, foto, porque eu tenho que respeitar o momento dela, então tudo sou eu que acabo fazendo. Então foi antes dela ter os seus 2 anos, e a partir daí veio todas as outras oportunidades, que hoje a Nick já tem 6 títulos de Miss, né? Temos aí mais de 40 mil seguidores e focando cada vez mais mostrar o lado que a inclusão, ela não é só uma palavra
bonita ou uma reivindicação. É mostrar que nossos filhos são capazes, que eles têm direito e que com oportunidades eles têm potencial de estar em qualquer lugar, né? Marina, eu acho muito incrível, eu acompanho bastante a trajetória da Nick, a sua, né, também de longa data, e eu acho incrível como ela transita, né, pelos ambientes, e em algum momento você sentiu barreiras? Ou você percebe que você não sentiu essas barreiras porque você estava em eventos que estavam sendo preparados já com essa ideia da inclusão, da diferenciação, de cada pessoa é única? Conta um pouquinho. Existem as barreiras, sim, por exemplo, no mundo influencer, de mini influencers. Eu tenho muita barreira. Campo Grande tem inúmeras crianças. E pela Nick não falar, ela fala, mas não como deveria. A Nick, ela acaba perdendo oportunidades de trabalho, porque ela não verbaliza como as outras crianças verbalizam. Então, querendo ou não, existe a grosso modo, uma certa discriminação. Porque se as empresas olhassem de uma outra forma, que existe a oportunidade e tem como ser trabalhada, eu já perdi a oportunidade de fazer parte de uma grande campanha, inclusive que ela saiu como um destaque, aonde quando eles me passaram um roteiro, eles me passaram um roteiro em que em 5 horas eu tinha que fazer a Nicole decorar aquele roteiro para uma criança que não verbaliza. Meu Deus, isso, né? Para uma criança que não verbaliza. E eles queriam era uma criança com síndrome de Down para essa publicidade. Você vê que isso era um desconhecimento sobre realmente como é o indivíduo, as dificuldades? Não se preocupar em fazer adaptação. E depois eles fizeram a adaptação. Tanto que a Nick foi fazer uma gravação no Rio de Janeiro. E vai lançar agora em dezembro. Nós fomos para lá e eles falaram assim: nós queremos a Nick. Nós vamos fazer toda a readaptação possível do roteiro para que ela esteja presente com a gente. Então, tudo depende de como que a empresa realmente está disposta a abraçar a inclusão. Exatamente. É adaptar o ambiente. Exato. A gente sempre coloca no filho, né? Marina, se você pudesse hoje voltar lá naquela Marina que recebeu a Nick e trabalhava naquela empresa, o que você falaria para essas pessoas? Que fala assim, olha, gente, comigo aconteceu essa experiência. Da próxima vez que uma outra Marina e uma outra Nick cruzarem o caminho de vocês, ajam de uma forma diferente. Eu acho que eu falaria para eles, primeiro, respeitar o momento, procurar conhecer, perguntar se ela está precisando de ajuda e ter empatia para poder entender o que aquela mãe tá para vir a enfrentar. Porque a gente começa a lidar com o mundo do desconhecido. Por mais que a gente tenha ganho, porque a mãe, quando ela se torna atípica, ela cria uma força surreal. Mas para ela ter aquela força, ela vai ter que matar muito leão. Então, para que as pessoas saibam olhar e entender e saber se aquela mãe está precisando de ajuda e ter empatia, principalmente a empatia, respeitar. E se tem curiosidade, uma coisa que eu falo hoje para todos, Fabi, é uma coisa que a gente sabe que tem muita mãe que ela é tudo... a gente sabe que as mães atípicas também têm uma falha muito grande. Se falar que seu filho é doente, você tem mãe que vai subir as tamancas. Se falar que seu filho é sexuado, vai subir as tamancas. As mães não, em vez de sair brigando, ensina. A gente também tem que estar pronta para ensinar. Exatamente. Eu acho que nós temos uma obrigação. Eu recebi no podcast anterior uma advogada, a Paula, que ela falou que ela quer deixar o mundo melhor para as filhas dela. E isso me tocou muito, né? Então, assim,
Nós vivemos intensamente esses desafios, mas às vezes tem pessoas que nunca cruzaram com uma criança T21, nunca cruzaram com uma criança TEA, e de repente vão encontrar no restaurante e a gente não sabe como agir. E muitas vezes a mãe, ela tem uma postura que ao meu lado é omissa. O meu marido já fala que é isso, é falta de formação, não vive aquilo, não sabe. Sim. E a gente vai ter que passar por aquela situação de uma maneira muito segura, muito tranquila e partir e ser fonte de aprendizado, né? Uma vez a gente viveu uma situação bem complicada numa festa de aniversário. A gente estava numa festa de aniversário e eu estava com o Lucas e com o Vini, eu não tinha Amanda ainda. E estava fazendo um desfile. A monitora pegou, chamou as crianças, e ela não chamou o Lucas. E o Lucas ficou parado, olhando, né? Aí eu falei, eu vou lá perguntar. Meu marido, não, deixa quieto. Eu falei, não, eu vou lá perguntar. Eu falei, moça, por que você não chamou do Lucas? Ah, ele ouve? Eu falei, ele ouve. E por mais que ele não ouvisse, posso te dar um conselho, uma dica? Ou realmente uma observação muito importante? Da próxima vez que você encontrar uma criança, você tiver dúvida se ela consegue ou não, você pergunta. Exato. Né? Então eu acho que a gente vive muito isso. E aquilo me deixou assim muito estressada, enfurecida, mas depois eu fiquei orgulhosa de mim. Porque eu fui lá e falei, pode ser que aquela mulher pensou, ai meu Deus. Ou pode ser que ela falou, nossa, realmente. Exato. Das próximas crianças que ela cruzou, ela tem agido diferente, né? Aí bingo, né? Eu já tive muitas mães que já chegaram, que né, a gente mora em condomínio e tal, aí já teve mães que já viram pra gente e falaram assim, Marina, nesses casos, como é que a gente conduz? Como que a gente pode fazer? Isso é bacana. A pessoa pergunta essa o que fazer. situação da minha filha tá agindo dessa forma, como que eu posso conduzir, sabe? E assim, a gente tá aqui para ajudar e ser ajudado. Com certeza. Eu acredito que nós temos que ser pontes, né? E assim, e essa informação, esse transitar dessa informação é muito importante. Né, que a gente consiga realmente formar, explicar. Nós somos diferentes, nós três somos mulheres adultas, trabalhamos, mas nós temos nossas diferenças, né? Então, assim, existe uma coisa muito importante que é a equidade. Né? Então, muitas vezes, o que o Lucas vai precisar de uma adaptação vai ser totalmente diferente da Luísa, da Nicole, né? E todos precisam ter algo de uma maneira individual, porque se for a mesma coisa, para um dos três não vai ficar bem. Com certeza, né? Com certeza. Essa questão de equidade, até falando um pouquinho de inclusão, exclusão, discriminação e tudo mais, eu recém postei até um conteúdo relacionado a isso. Por que que o seu filho, que é típico, ele pode brincar livremente acima dos 6 anos sem um acompanhamento de adulto, e o meu, que é atípico, que tem deficiência, é obrigado a ter um acompanhante. Eu vi. E é exatamente essa diferença que a gente precisa saber, dessa igualdade, que tem os mesmos direitos e as oportunidades para poder estar sendo inserido em qualquer ambiente. Exatamente. Um recado para a mãe que precisa voltar para o mercado de trabalho e tá com aquele coração apertado. O que vocês vão dizer para essa mãe? Que não tenham medo de encarar os desafios. Eles existem, independente de sendo mãe típica ou atípica, e que tem mercado para nós, tem oportunidade para nós, e é possível sim conciliar. Sabemos que tem muitas mães que não têm rede de apoio e isso dificulta muito. Então, para aquela que não tem rede de apoio, procure coisas autônomas que vai fazer com que ela traga uma produção dentro de casa e que possa estar mais próximo do seu filho. Que ele possa... Eu já levei a Nicole várias vezes para fazer atendimento comigo. Imagino que ela deve ser pontual no fechamento ali, né? Não dá para concorrer com a Nicole. Apresenta todos os ambientes da casa. Já fez entrega de chave comigo. Olha que linda. De entregar presente para cliente. Então, assim, é escolher algo que se encaixe e que temos oportunidades e que existe mercado para nós. E que não tenham medo. Não tenham medo, porque a gente precisa de cuidar dos nossos filhos? Precisamos. Mas também a gente precisa de cuidar de nós. Fazer
por nós. Com certeza. Muito obrigada novamente, tá? E eu tenho certeza que vocês fizeram a diferença em todas as mães que estão ouvindo. Muito obrigada a todas as mães que estão assistindo e até o próximo episódio.